A paz de Cristo, meus irmãos. A paz de Cristo, Deus te abençoe. Você está no canal Júlio César, Sua Verdade. O objetivo do nosso canal, como sempre, é para que você aprenda e cresça em Cristo e não seja menino e nem criança, espiritualmente dizendo. Nós vivemos em um tempo em que muitos falsos ensinamentos têm se levantado nos dias que nós estamos vivendo, né? Então, o objetivo do canal Júlio César, Sua Verdade, é para que você seja edificado através da palavra e não seja enganado por falsos ensinamentos dos dias de hoje. Desde já, se inscreva no nosso canal, dê lá o seu joinha, tá bom? Ajude o nosso canal a crescer, para que você possa ajudar a outras pessoas a ser edificado. Hoje nós vamos falar a respeito da ordem de culto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntar cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, no muito. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podemos profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O que é que Paulo está ensinando? Paulo está dizendo assim: quando vocês se ajuntar na igreja, quando nós se ajuntarmos na igreja, ele está dizendo, tem revelação, tem doutrina, tem salmos, tem interpretação, tem profecia. Ele está dizendo que tem tudo isso, tem língua, mas ele está dizendo que tudo isso tem que ser feito com ordem e com decência. Tudo tem que ser feito com ordem, tudo tem que ser feito organizadinho. Ele está dizendo, olha, vocês podem falar em língua, mas faça-se isso, no muito, até 3 pessoas. Se tiver uma pessoa para interpretar, se não tiver uma pessoa para interpretar as línguas, porque quando a manifestação da língua é dada, estamos falando em língua, nós estamos falando em coisas misteriosas que ninguém entende, é somente entre o nosso espírito e o Espírito Santo de Deus, é Deus, né? É entre nós e Deus. Então o homem não compreende isso, a mulher não compreende, nem os demônios entendem. É uma linguagem de pai para filho, quando nós estamos falando em língua. Só que Paulo está dizendo que se não tiver uma pessoa para interpretar, ele está dizendo para a gente ficar calado. Fale entre nós e Deus lá no nosso cantinho o que ele está dizendo. Muitas vezes eu acredito que você já viu quando uma pessoa se levanta lá do fundo do banco, ou do meio da igreja, ou da frente, e ela vai no púlpito falando em língua, volta, vai lá no fundo da igreja e volta falando em língua. É isso que Paulo está dizendo. Quando isso acontecer, tem que ter uma pessoa para interpretar. Se não tiver uma pessoa para interpretar aquela língua, então a pessoa deve se manter no banco, no seu cantinho onde está, e fala a língua entre ela e Deus ali. Entendeu, irmãos? Então tudo tem que ser com ordem, né? Ele está dizendo, todos podeis profetizar, mas um depois do outro. Quer profetizar? Deus está te revelando alguma coisa? Então profetiza se Deus estiver te revelando, mas um depois do outro, com ordem. Por exemplo, o irmão está pregando. Aí alguém se levanta na hora da pregação para profetizar para o outro irmão, está errado, isso não pode, né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer,
né? Isso não pode acontecer, isso está errado. Por quê? Se o Espírito de Deus está te usando, está me usando para poder ensinar a igreja, e outra pessoa se levanta para profetizar no meio do culto por irmão, para a irmã que está do outro lado, está atrapalhando. O Espírito de Deus não é um espírito de confusão, mas ele é um espírito de ordem, é um espírito organizado, né? É um espírito organizado. A não ser que o pregador esteja desconcertado de uma forma horrível, então Deus levantará alguém do banco para profetizar e mandar ele descer do altar, pois ele não é digno para estar ali em cima. Neste caso, sim. Mas para estar profetizando para um e para outro, na hora que o pregador está pregando, não. Aí isso é o espírito de confusão, né? É o espírito de confusão. Quando a gente lê mais aqui embaixo, né? Quando a gente lê mais aqui embaixo, no 32, olha o que está dizendo. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a gente deve fazer tudo com ordem e decência, e o nosso espírito está sujeito a mim. O meu espírito está sujeito a mim, né? A gente vê muitos casos de irmãos que está sentindo a graça de Deus, não consegue controlar o poder de Deus, então cai no chão, quebra os bancos, derruba os bancos, as irmãs caem no chão, mostrando as peças íntimas, mostrando o seio, tem que cobrir rapidamente com um pano, tem que fazer uma roda de pessoas em volta daquela pessoa, senão ela derruba alguém, senão ela cai, senão ela sai rodopiando, quebrando tudo na igreja. O que é isso, irmãos? Isso aí é falta de entendimento. A Bíblia está dizendo, o Espírito está sujeito ao profeta. Espírito, com E minúsculo, está se referindo ao meu espírito. Se referindo ao meu espírito. O que é isso? É a mesma coisa. Sabe, quando alguém falou um monte de coisa para você, você ouviu umas coisas desagradáveis, aí subiu uma ira em você para você falar um monte de coisa para aquela pessoa, aí o que você disse? Não, deixa eu me controlar, deixa para lá, porque senão eu vou acabar passando dos limites. O que é que você fez? Você controlou o seu espírito naquele momento. Você controlou o seu espírito. Por quê? Porque o seu espírito está sujeito a você. Né? Se você não controlasse o seu espírito naquele momento, você já sabia que você poderia fazer uma coisa até ruim com aquela pessoa. Você poderia até em cima daquela pessoa agredir aquela pessoa. E muitas vezes você falou, não, deixa eu ficar quieto, deixa eu ir embora, deixa eu me controlar porque eu me conheço. Quer dizer, você sabe, então você controlou o seu espírito. Sabe aquele momento que você bateu muitas vezes a cabeça em algum lugar, te deu aquele ódio, muitas vezes a pessoa tem até vontade de xingar um palavrão, né? Aí a pessoa vai lá e controla o espírito, não xinga. Não estou dizendo você cristão, nós cristãos, né? Porque uma vez que a gente é liberto, a gente não tem vontade de estar xingando mais palavrão. Mas estou dizendo lá na vida antiga, né? Na vida da velha criatura. Então é muito sério, irmãos. Esse negócio de estar rodando, quebrando o banco, das irmãs estar caindo no chão, cai por cima das pessoas que estão no banco, acerta a sua orelha. Tem pessoas que roda, cai, se machuca. Quer dizer, cadê a sujeição? Cadê o que Paulo está dizendo? Que o Espírito está sujeito ao profeta. Aí a pessoa fala, não, porque quando estou sentindo o poder de Deus eu não vejo nada. Irmãos, não é assim que funciona. A gente tem que ter consciência do que está acontecendo, né? Eu tenho que ter consciência, eu vou sentir o poderio da graça de Deus de uma forma grandiosa, eu vou falar em língua, eu vou sentir o poder de Deus, mas eu tenho que controlar o meu espírito, porque senão eu vou quebrar os bancos, eu vou derrubar as cadeiras, vou derrubar o irmão que está do meu lado, eu vou fazer bagunça, né? Então eu tenho que controlar o meu espírito. E muitas vezes a gente vê isso em vigílias com muita gente, pessoas rodando, pessoas quebrando tudo, irmãs caindo, mostrando calcinha, mostrando tudo. Quer dizer, cadê o que a Bíblia está dizendo que o espírito está sujeito ao profeta, né? O espírito está sujeito ao profeta, E minúsculo. E minúsculo não é o Espírito Santo de Deus. Quando fala Espírito Santo de Deus, é E maiúsculo. Está se referindo ao espírito do homem. Você tem que controlar o seu espírito. Controle o seu espírito para que a gente possa fazer as coisas de Deus com ordem,
bem organizada para que Deus ele possa operar e a gente não traga escândalo entre as pessoas visitantes que estão no culto, porque senão o visitante vai olhar, nossa, a mulher estava rodando aqui, parece que eu estou no centro de macumba, a mulher estava rodando, caiu, quebrou os bancos, até me acertou, pisou no meu pé. Os ímpios vão ficar escandalizados. Né? As pessoas não crentes vão ficar escandalizadas com essa situação. Então, por isso nós devemos controlar o nosso espírito, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. Então, aprenda a controlar o seu espírito e faça tudo com ordem e com decência. Paulo diz que se toda a igreja de uma vez só começar a falar em língua e entrar uma pessoa não crente, ela vai dizer que nós estamos loucos. Ela vai dizer, está todo mundo louco. Porque ela não entende, ela não compreende. Houve uma manifestação ali direta de todo mundo e vão dizer certamente que nós estamos doidos. Então vamos fazer tudo com ordem e decência. Vamos reter o Espírito de Deus? Não. Vamos sentir a graça de Deus, vamos clamar a Deus para que Deus batize com o Espírito Santo, mas tudo com ordem e com decência. Amém? Deus os abençoe, que Deus te ajude e lhe conceda graça e até o próximo vídeo, se Deus quiser.